Shalom, graça e paz, meus queridos, a paz do Senhor a todos, amigos. Vamos colocar, vou soltar o vídeo aí para vocês verem. Queria saber sobre família, né? A gente está vivendo uma época de tanta confusão, de tanta coisa que se fala sobre a família. Eu queria saber o que a Bíblia fala sobre o papel do homem e da mulher. Não existe. Ele vai falar sobre a concepção e a ideia ou os valores da família. Todos eles com um viés que mexe com a família. São ideologias disso, casamentos daquilo, feminismo disso, aquilo outro tal. Porque o bombardeio é para diluir essa unidade que ainda mantém a sociedade com os valores cristãos, morais, os valores judaicos cristãos. Se for, eu nem sei se eu vou comentar o vídeo todo, que se for comentar o vídeo todo vai dar um livro. Mas esse ponto já faz a gente ter uma ideia do traço da personalidade dessa criatura, né? Quando ele fala de valores cristãos, até aí é uma obviedade, né? Tudo bom. Só que ele vai falar de valores familiares judaicos cristãos. Aí complicou. Por quê? Porque esse personagem ele quer trazer para dentro do evangelho, para dentro da igreja atual, ideias de valores judaicos cristãos. O cara não rompe com o judaísmo de jeito nenhum. O cara não é rompido com o judaísmo. Esse cara, ele teria que ir para Israel e ser pastor lá. Entendeu? Porque um camarada que ele já fala que os valores têm que ser judaicos cristãos, então por que não trazer toda a religião do judaísmo para dentro do cristianismo? Porque o evangelho ele é cristão. Em nenhum momento foi implantado na igreja um evangelho judaico-cristão. Porque se existe um problema que foi causado no evangelho todos esses anos, foi justamente o fato de querer implantar o judaísmo no cristianismo. Coisa que o apóstolo Paulo combateu a vida inteira. Entendeu? Infelizmente tem muitas pessoas que não têm ideia, né, da teologia do apóstolo Paulo. Entendeu? Pega os ditos do apóstolo Paulo descontextualizados e faz uma bagunça ridícula, porque o apóstolo Paulo é óbvio que ele é um resolvedor de problemas. E é um camarada que em suas viagens ele abre igrejas em culturas e lugares totalmente diferentes. E várias vezes o que Paulo fala para um lugar, nem tudo vai funcionar para um outro lugar. Então o apóstolo Paulo jamais poderia implantar o judaísmo no cristianismo. Ele até foi perseguido por não fazer isso. Até tentaram matar ele por ele não fazer isso. Então o apóstolo Paulo aqui, trazendo o espírito dele fora do túmulo para ver esse cara falar, entendeu? Que os valores judaicos cristãos, os valores cristãos. É claro que o judaísmo, como todo povo e toda religião, tem valores morais. É claro que Cristo, ele veio desta cultura, mas vocês têm que entender que o evangelho, ele não só é universal, como esse negócio de achar que dizer assim, que Jesus, o evangelho, ele é judaico, é de judeu, porque Jesus era judeu. Em primeiro lugar, Jesus como Cristo, como Messias, como Salvador e como Deus, que eu saiba, ele é do céu. Entendeu? Jesus é celestiano, né?
Então ele veio, né, através do Virgem. Esse propósito está atrelado à religião do judaísmo, cumpre o propósito, aí começa a ressurreição, o cristianismo, que é o quê? Cristo veio mostrar qual era a vontade de Deus nele. Então o fato de o Filho de Deus vir com os judeus, eu vim para os meus não me quiseram, e todos quanto me receberam serão chamados filhos de Deus. Ponto de partida. Mas em nenhum momento nós temos que copiar em absolutamente nada o judaísmo. O judaísmo. Ele deveria montar uma sinagoga na igreja dele só por dizer, entendeu, que os valores judaicos daquele povo tem que ser implantado no meio do cristianismo. Nós, consciente desse ataque, temos que sair em defesa da nossa família. O Estado quer cuidar dos nossos filhos, quer tomar decisão no lugar dos pais e das mães. Já estão trabalhando para o quê? A questão do sexo. Não é a biologia, não é a genética que define o sexo. É uma orientação que ele vai receber. Meu Deus do céu, o que é isso? E a esposa, o pai e a mãe, e a sua descendência, os filhos. O principal componente da família é a figura masculina. Então, e nesse ataque, o homem tem recebido uma descarga gigantesca para ele ser afeminado, para tirar a voz ativa dele, da sociedade. A macheza não é machismo. A liderança, para deixar a família desgovernada. Então eu diria, uma das formas de proteger a família é o homem cumprir o seu papel e ele sair em defesa e preservar essa instituição para não ser extinta. Como? As 4 funções bíblicas do homem ele tem que cumprir. As 4 funções. Em inglês, prophet, priest, provider, protector. É o sacerdote, profeta, protetor, provedor e protetor. Ele tem que... Vamos falar sobre isso. As 4 funções do homem. Tirado do Antigo Testamento. Quem era o sacerdote? É aquele que cumpre essas 4 funções segundo a Bíblia. Primeiro, o homem deve ser o sacerdote. Essa figura é tirada do Antigo Testamento. Quem era o sacerdote? É aquele que pegava os pecados de Israel e os representava diante de Deus. É aquele que fazia mediação entre o povo e Deus. Primeira função do homem, do pai, é ele quem representa a sua família diante de Deus. Ele é o intercessor da sua família. É o homem que dobra os seus joelhos e ora para a mulher e para os filhos. É um homem que conduz espiritualmente o seu lar no temor do Senhor. É aquele que, quando os filhos estão em situação de perigo, a mulher, quando tem uma crise, é que vai diante de Deus, Senhor, ajuda minha mulher a estar sofrendo. Senhor, meu filho está vivendo uma crise. Ele deve ser um homem espiritual que anda com Deus. Segundo, é o profeta. Primeiro, né, o homem, o sacerdote do lar. Até aí nada demais. Né? Só que quando ele coloca a principal função do homem, segundo o Antigo Testamento, a figura do sacerdote que leva ali os pecados de Israel e apresenta para Deus, aí você coloca a figura do homem no sentido de sacerdote, sumo sacerdote, diante dessa visão, você já está tirando Cristo e todo o seu sacrifício e substituindo com a figura marital. Porque essa questão de orar pela família não é uma questão principal de homem. Isso é papel de homem, da mulher, dos filhos, de quem que for da família. Entendeu? O papel principal do homem é orar pela família. Isso é o papel principal do homem, o papel principal da mulher, o papel principal dos filhos. Entendeu? Porque essa é a única figura sacerdotal que tem como se encaixar no cristianismo. Porque a ideia sacerdotal de levar
a culpa e os pecados da família para Deus, isso não é do homem, isso é de Jesus e está na cruz. Entendeu? Muito cuidado com essa ideia judaica dentro do pensamento cristão para ver se cabe, que tem coisa que não cabe. Ó, segundo ele falou, ó, profeta. Se o sacerdote ia diante do povo e levava as coisas do povo a Deus, o profeta é o contrário. Vai diante de Deus. O profeta do Antigo Testamento. Ele ia diante de Deus, recebia a palavra de Deus e comunicava ao povo. Segunda função do homem, o profeta. É ele que vai até Deus. A segunda função principal do homem é ser profeta? Como assim? Que tipo de profeta? Porque na Bíblia tem profetisa. Não é? No Novo Testamento tem profetisa. Paulo fala que as mulheres profetizem assim, não profetizem assado. Cadê, ué? Se o homem é o profeta, a mulher não pode profetizar. Eu não tô entendendo. Tá muito estranho isso, entendeu? É muito esquisito. Justamente ele é um judeu disfarçado. E da pior espécie. Entendeu? Por quê? Porque eu só pego no judaísmo aquilo que me afirma, aquilo que me cabe, aquilo que me aceita e aquilo que faz com que eu continue sendo o que eu quero ser. Entendeu? Porque o sacerdote, tudo bem, mas em que sentido? Para levar os pecados para Deus? Porque isso aí não existe mais. Ah, sacerdote no sentido de orar pela família? Ô, meu filho, então isso aí tem sacerdotisa também, entendeu? Porque a esposa tem a obrigação de orar pela família, os filhos têm a obrigação de orar para... Isso não é o papel principal do homem, isso é o papel principal da família, né? Orar pela família, entendeu? Segundo, o homem tem que ser profeta, porque eu saiba, a mulher também, profeta é quem é usado para profetizar. Profeta só foi até João, depois ali no Novo Testamento tem espírito de profecia, pessoas usadas em profecias. Existem profetas e profetisas no Novo Testamento que é totalmente diferente da função profética do Antigo Testamento, porque não tem ninguém escrevendo e fazendo de Bíblia as nossas profecias hoje, entendeu? Então, assim, é muito complicado você pegar um homem que ele não sabe se ele é judeu, se ele é cristão ou se ele é judeu-cristão. É ele que vai até as escrituras, estuda as escrituras e comunica as escrituras à mulher e filhos. Portanto, ele é o discipulador da mulher e os filhos. Com quem os filhos aprendem o evangelho? Com o pai. Com quem a mulher aprende a escritura? Com o marido. Os filhos aprendem o evangelho com o pai. Mas tudo bem, eu não sei de que família que ele está falando isso, né? A esposa aprende o evangelho da boca do marido. Quer dizer que quando ela vai na igreja, ela não aprende nada. Ou seja, ela não vai na escola bíblica, né? Ela não pode ser ensinada pelo pastor, não pode ser ensinada pelo professor de escola bíblica, ou por uma professora de escola bíblica. Ela não pode ir para um seminário, ela não pode fazer teologia, ela não pode aprender, porque ela só pode aprender o evangelho com os filhos pelo marido. Eu acho que esse cara ele deve estar lá no judaísmo, porque no judaísmo era isso, né? O marido, a mulher só tinha o pátio, né? Eu acho que mulher nem na igreja dele pode entrar, porque no judaísmo tinha o pátio das mulheres, elas não podiam entrar lá dentro do templo, né? E aqueles que aprendiam lá dentro, o marido depois, né, que comunicava as escrituras para a mulher em casa. Então eu acho que na igreja dele a mulher nem deveria entrar dentro da igreja, ela tinha que ficar no pátio da igreja. Porque não adianta você querer pegar as partes do judaísmo que é do seu interesse. Então faz ele completo. Ou faz ele todo ou não faz nada. Entendeu? É o professor deles, é o responsável para quê? Desenvolver a salvação, ensinar a Bíblia, ensinar a doutrina. Desenvolver a salvação. Tirar as dúvidas da mulher e dos filhos. Treiná-los biblicamente. Terceiro, ele é o provedor. Quem é o provedor? O responsável por suprir as necessidades básicas. Moradia, vestuário, alimentação, educação, remédios. É um homem que tem que ter competência
para dar sustento e uma vida digna. Não estou dizendo luxo, mas uma vida digna, né? Quando... Concordamos plenamente em gênero, número e grau. Isso aí não tem problema nenhum. Só que se a gente for ver, que eu não sei em que mundo esse cara vive, né? Desde que o mundo é mundo, homem e mulher têm papéis sociais, homem e mulher têm papéis conjugais, né? E homem e mulher têm responsabilidades espirituais. Ok, deu para entender até aí. Primeiro, homem e mulher, perante a sociedade, né? Em várias épocas, os papéis sociais sofreram de uma certa forma, como a gente pode dizer, variações. Vou dar um exemplo. Se a gente pega um tempo ali, 1920, né, vou pegar desse tempo mais ou menos assim, mas pode ser muito mais para trás ou um pouco mais para trás. Se a gente pega aqui, o pai ensina o filho uma profissão, né? A criança é levada ali a aprender, né, as funções, a provisão. Então, assim, desde pequeno o filho acompanharia o pai ali para aprender até mesmo assumir, né, a profissão do pai e da família. Ok. E a mulher, ela fazia o quê? As filhas, geralmente, elas eram ensinadas a mãe a estarem o quê? Na cozinha, aprendendo a fazer uma boa comida. Então, esse papel social era bem estabelecido, ok? Então, as crianças, mulheres, meninas, eram ensinadas pela mãe. Ó, como você vai tratar seu marido quando você casar, você tem que fazer uma boa comida, você tem que saber fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... Então, esse era os papéis sociais. É papel social. Só que, quais são os papéis sociais para o século XXI? Que eu acho que eu não sei em que século esse cara vive. Então, hoje tem papéis sociais aonde o marido vai para o mercado de trabalho e no outro dia ele está desempregado. E aí você quer me dizer então que se ele tiver dificuldades de fazer toda essa provisão que você falou, ela tem que fazer o que com ele? Largar? Abandonar? Ele deixou de ser homem? Deixou de ser marido? O que aconteceu com esse homem? É porque segundo a sua visão, ele deixou de ser homem, né? E o que acontece? A mulher, ela também vai para o mercado de trabalho. Ela vai para o mercado de trabalho não só para ajudar a família, o marido, os filhos, ter um futuro melhor, colocar os filhos na faculdade. Então a mulher vai para o mercado de trabalho. Aí vem uma criança, né? Essa criança, dependendo, ela acaba sendo educada colocada numa creche, por uma babá durante um tempo, não sei quantos pais estão assim. E pode acontecer da mulher sacrificar o trabalho, ficar com a família, ou o marido e a esposa têm o seu trabalho, criam os seus filhos. Eu não sei em que século esse cara vive, entendeu? Porque os papéis sociais, eles sofrem alterações, papéis sociais. Né? Agora, o que acontece? Temos papéis conjugais, né, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a mulher não se nega ao marido, o marido não se negue à mulher. Papéis conjugais, ou seja, eu preciso de você, você precisa de mim. Ok? E existem papéis espirituais, e esse aí é um problemaço, né, que a gente não é a nossa questão aqui. Minha questão é só uma crítica sobre algumas falas dele. Porque existem os papéis espirituais. E se for tocar isso vai dar pano para manga. Por quê? Porque papéis espirituais, o homem e a mulher fazem parte de um único corpo que é Cristo, a igreja. Aí eu te pergunto. É só o homem que é a igreja? Ou a mulher também é a igreja? Porque, biblicamente, pelo judaísmo, mulher não é a igreja. Eu não sei que Bíblia você leu, que judaísmo você leu, porque eu tenho certeza que nem disso você sabe. Você nem tem inteligência para pesquisar, você não teve inteligência, até tem, outra coisa é usar, né? Você não teve inteligência para você pesquisar o papel da mulher no judaísmo, no cristianismo e no Brasil. E nem em lugar nenhum. Entendeu? Porque até certos segmentos da igreja primitiva, a mulher nem crente ela não é, se ela não dependesse de um marido. Eu vou ler o texto.
Eu vou ler o texto aqui para vocês, só um momento. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que foi seduzida caiu em transgressão. Primeira coisa, né, da carta a Timóteo que está dizendo aqui é que não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. Uai, como assim lá no Éden a mulher foi enganada e o homem não? Então ele teve um pecado pior do que o da mulher. Porque se ela foi enganada, e pelo engano teria perdão e misericórdia, nem do jardim precisaria sair, porque foi enganado. Mas o homem não foi enganado. Então ele pecou consciente. Aí, pecado consciente é pior do que pecado por engano. Rapaz, eu acho que tá complicado, hein? Entretanto, ela será salva, vou repetir, né? Tem gente que não gosta de ler, né? Ela será salva pela sua maternidade. Em outras versões, será salva dando filhos. Desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade. Agora, da onde você tirou isso, entendeu? De uma passagem como essa, que nesse segmento cristão judaico ali, a mulher só é salva se ela engravidar. Se ela não engravidar, ela vai para o inferno. O texto ali é claro, as pessoas só não querem falar, usar nem comentar, mas o texto ali daquela época ali, falada para aquela congregação, provavelmente sim judaica cristã, desse pensamento aí que você está colocando ali, tá obviamente claro, de forma literal, ela será salva se der filhos. E se ela não der filhos? Já está condenada ao inferno. Não está dizendo que a salvação por Cristo Jesus cabe à mulher. A salvação pela mulher é diante da sua disposição de gerar filhos. Entendeu? Então, ide por todo mundo pregar o evangelho é para mulher ou para homem? Porque se você negligencia toda a função da mulher e seu papel espiritual como igreja, então ela não é igreja. Então Jesus só falou para os homens, ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus só falou isso para homens. Eu não sabia, então, culto de missões, agora as missões é para os homens. Entendeu? Pregar o evangelho para toda criatura é uma ordenança somente para homens. Por quê? Porque a mulher será salva se der filhos. E ela só vai ser salva se o marido pregar o evangelho para ela. Se ele não pregar, dane-se o mundo, não me chamo Raimundo. Adão e Eva pecam. Os dois pecou, né? Sobre a terra, que o Deus então fala, você não leu a Bíblia. Do suor do teu rosto, Adão, comerás, e não de você, Eva. Pastor Paulo, o senhor tem algum problema com a mulher trabalhar? Não, absolutamente. Mas o fardo da provisão do lar não pode estar nas costas da mulher. É do macho. É para trabalhar, para complementar, pode ajudar. Mas peraí. A grande fatia do orçamento mensal deve vir do homem. Mas se vira, vai estudar, vai trabalhar. Se prepara. É a função do homem. Porque hoje as mulheres estão dominando o mercado de trabalho. Claro, tem a influência do feminismo, aquela coisa toda. Mas porque muitos homens pararam no tempo. As mulheres só estão avançando no mercado de trabalho por causa do feminismo e porque os homens estão parando no tempo. Depois disso aí, pelo amor de Deus, 24 minutos. As mulheres só avançaram no mercado de trabalho por causa do feminismo e porque os homens estão o quê? Atrasados e... Esse cara, ele tá desprovido de cérebro. Esse cara tá desprovido de cérebro. Hoje, o que seria de um homem se não tivesse uma mulher guerreira? Hoje, o que não seria de uma família com tanta dificuldade se não tivesse uma mulher que corresse atrás lado a lado e ajudasse o homem? E você fala que tudo que a mulher conquistou
e de tudo que o evangelho conquistou para emancipação feminina, não feminismo, e você quer dar a glória do que a mulher conquistou pelo evangelho, pela palavra, por Cristo, por Paulo, apesar que muitos não entendem Paulo, você quer dizer que isso é a glória do feminismo e do atraso ou da preguiça do homem. Cara, você está desprovido de cérebro. Você está desprovido de neurônios mentais. Entendeu? Eu não sei em que época você vive, se é 2000 anos atrás, se é 1920. Você, no século 21 da igreja, você não tá. Entendeu? Nossa, esse cara é tenso. Os homens não estudam, os homens não aperfeiçoam o seu ramo, não galgam grandes degraus na sociedade. As mulheres estão aí, em primeiro lugar no vestibular, nos concursos, etc. e tal. Mas então o homem deveria se preocupar com isso e dar uma vida digna. E o quarto, provedor, é o protetor. É aquele que se coloca entre a sua família e o perigo que ameaça, quer natural, quer espiritual. Ele que se coloca entre os dois. Então, tipo assim, ó, tá tendo um negócio lá na escola, então ameaçando tua filha. É o macho, o pai que fala: o que tá acontecendo aqui, diretor? Eu vim aqui, o que tá acontecendo? Acontecendo alguma coisa lá na casa, um barulho. O que o marido faz? Meu amor, vai lá. E sabe o que é o pior, pra vergonha deles? Ela vai. E sabe o que é o pior? Ela resolve. Uai, se ela vai e resolve, é vergonha pro homem? E ele chega lá: deu certo, meu amor? Deu. Eu sabia. Não, é ele que tem. Tipo assim, Vilela, se aconteceu um tiroteio na tua casa, o primeiro peito que vai tomar uma bala é meu. É de quem abrir a porta, ué. Se tiver 4 pessoas em casa, 3 bife, adivinha quem é que fica sem comer? É claro que não é ele vai comer os 3. É ele que se sacrifica. Ah, porque tem que ficar sem dormir. Ele que vai ficar. Ele que vai ficar sem comer o bife? Eu pensava que ele que tinha que ralar pra trabalhar, ué, o cara vai estar com fome, ou não é toda a família que tem que comer o bife, não? Por isso eu aconselho homens, faz uma academia, faz uma arte marcial, defesa pessoal. Eu, por exemplo, sou faixa azul de jiu-jitsu. Professor Diego Galante, que por acaso quebrou o meu dedo, sabe? Fui evangelizar ele, chamar ele pra igreja, eu acho que ele não gostou. Eu tô 4 meses afastado. Enquanto o contexto, aqui vai ser mais eficaz. Ah, excelente. Submissão. Entendeu? Mas submissão a quem? A um homem pronto para dar a vida para ela. Não é um tirano que bota o pé na mesa com charuto e fala: faça o que satisfaça meus desejos. Não. Enquanto aquele homem está esforçando para amá-la incondicionalmente, ela está esforçando para submeter um homem que ama ela incondicionalmente. Mas não tem como ser melhor, Vilela. Sabe como Cristo manda você amar sua esposa e eu amar a minha? Deve estar me vendo. Nem Susana, o termo exegético da palavra submissão esse cara como sabe. Como Cristo amou a igreja. Tá? Como Cristo amou a igreja. Uai, deu a vida por ela. Você está dizendo que eu tenho que amar minha esposa ao ponto de dar a vida por ela? É. Tá, o que mais? Vamos. Beleza, gente? Então, assim, infelizmente, a pessoa... Eu poderia estar lendo aqui algumas coisas, né? Efésios capítulo 5, do versículo 21 em diante, que fala sobre... Paulo faz uma comparação entre Cristo e a igreja e o marido e a mulher no sentido de relacionamento. E lá em Corinto também tem uma passagem, aqui em Efésios tem uma passagem onde há uma busca, antes de buscarem direitos, o texto fala de papéis de responsabilidade. Então, ou seja, antes de Cristo pedir algo para a igreja,
Antes ele se sacrificou e morreu por ela. Então, antes de querer exercer qualquer direito sobre o teu cônjuge, antes tem que haver o sacrifício de responsabilidade moral que te faz merecer esse comportamento. Porque é essa comparação que Paulo faz. Essa comparação que Paulo faz. Ó. Antes de buscar direito, eu quero, você me deve, você tem, eu sou cabeça, eu isso, você tem que fazer. Ué, antes de querer direitos, o texto fala de papéis de responsabilidades. Por quê? Quando Paulo fala como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, quer dizer que antes da relação entre Cristo e a igreja, ele só conquistou esse direito porque lá na cruz do Calvário, lá ele comprou, lá ele adquiriu direitos de responsabilidade. Então, o que acontece em muitos papéis é que as pessoas só querem saber de direito, mas não cumpre com as responsabilidades exigidas para você ter tal direito. Então, eu nem vou ler aqui não, o vídeo foi só mais uma crítica sobre algumas colocações dele. Mas tem aqui, sede submissos uns aos outros no temor do Senhor. Será que era só de homem para homem que estava falando isso? Esses uns aos outros não é a igreja? A mulher deixou de ser igreja agora? Então fica aí uma reflexão, né? Você é igreja sozinho, ela é igreja também. Uai, se vocês dois são a igreja de Cristo, vocês não são um só corpo em Cristo? Cristo não é o cabeça de vocês dois? Então, comece a entender em que contexto Paulo está falando sobre direitos e responsabilidades entre Cristo e a igreja e marido e mulher. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.